olhando com bastante cautela todo esse inquérito de quase 200 páginas para tomar essa decisão final. Jussara, você volta daqui a pouquinho. Vamos para uma entrevista importante, mas mudando completamente de assunto. Começou a valer nessa semana as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, que regulamenta os cartões de Vale-Refeição e Vale-Alimentação, que são usados por milhões de brasileiros todos os dias. E quem ajuda a gente a entender melhor essas mudanças, e eu preciso entender também, viu, Daniela Gomes Naves, porque eu sou beneficiado pelo cartão e eu não sei exatamente quais são os efeitos dessa mudança. Explica pra gente, a Daniela, que é advogada trabalhista, o que muda na prática para o trabalhador e para a empresa. Vamos lá. Primeiro, eu acho interessante a gente entender o que é esse programa de alimentação do trabalhador, né? É um incentivo do governo para as empresas, porque a verba alimentar ela tem a natureza indenizatória, então a gente tem uma redução na carga fiscal da empresa. Primeiro ponto. Quando a empresa ela opta pelo programa do PAT, ela vai estar tendo essa redução de impostos, e em paralelo ela vai achar uma operadora, e essa operadora, vou dar exemplos, tá? Que são as mais famosas, Sodexo, Ticket, que são as operadoras desses vales, vai estar organizando a transação do dinheiro. Como funcionava antigamente? Empresa contratava a operadora fazia gerenciamento do valor que recebia do contrato e passava o custo para o restaurante. O restaurante recebia depois o valor. Agora, com a mudança, o que aconteceu? O valor, ele tem que entrar da empresa para a operadora e tem que fechar. É uma contada, é contábil mesmo, literalmente isso. Antigamente a empresa fechava um contrato de R$ 1.000 e sofria um repasse de 900. Eles tinham esse que a gente chama de rebate financeiro. Então esse rebate, esse desconto para a empresa, ele era passado nas taxas da maquininha da operadora para o restaurante. E o restaurante aumentava o valor do prato para custear essa taxa, então no final o trabalhador pagava a conta. Agora, como a conta tem que bater, tem que fechar, foi R$ 1.000. R$ 1.000 tem que ir para o trabalhador. Então não tem mais esse rebate, esse valor de desconto para a empresa, tá? E aí o trabalhador recebeu 1.000, ele vai gastar os 1.000. Entendido, entendido. Então é melhor para o trabalhador e é melhor também para a empresa, é isso? Para a empresa, ela não vai ter mais aquele benefício. Porque o que acontece? O que o governo percebeu? Ele percebeu que o VA e o VR estavam virando uma moeda comercial. Então a empresa ela fazia uma negociação com as operadoras. Quem te desse o melhor desconto para ela, ela fechava a operação. Por isso que eu falei, os R$ 1.000 que o PAT estava lá, a empresa está fechando, ela não pagava 1.000. Ela tinha um desconto. Então os 1.000 que eram para ser para o trabalhador não iam para o trabalhador. Era um desconto que vinha para a empresa, virava R$ 900. Aí essa diferença, para a empresa não perder o dinheiro, ela passava nas taxas. Agora, como não vai passar mais nessas taxas, não tem mais como dar o desconto para a empresa, o trabalhador acaba tendo mais poder aquisitivo. O dinheiro dele, ele não é só nominal, ele tem um valor maior porque diminui a taxa. O valor do prato dele vai, em teoria, ser menor, tá? Eu acho que às vezes vai acabar falando um pouquinho de juridiquês e o trabalhador pode ficar um pouco perdido, né? Resultado, o que o trabalhador tá aqui, R$ 1.000, eu tenho um CPF, a conta tem que fechar, 1.000, o trabalhador recebeu. Antigamente, 1.900, taxa para o restaurante para fechar os 1.000, inverte e fica para o trabalhador esse valor do custo. Ele tinha que bancar o aumento no valor do prato. Entendido. E as empresas do setor estão reclamando muito por isso, porque não tem mais essa taxa? Tem a taxa, mas o que aconteceu? A mudança não foi só para fechar a conta. Então, o 1.000 que é 1.000 perdeu o desconto, não tem mais essa moeda comercial, mas a gente também tem mais um detalhe. O que a gente chama de interoportabilidade. Não é uma portabilidade real. Então, não é aquela que eu vou fazer assim, eu não quero mais Sodexo, eu quero Ticket, e eu troquei a bandeira. Não, não é uma troca de bandeira. Agora, aquela maquininha, aquela operadora, ela vai ter que aceitar de outras. Então, é como se fosse um cartão de crédito. Eu estou usando o meu cartão de crédito de uma operadora X e a operadora Y vai ter que receber esse valor. Então a gente abriu o mercado, não é mais aquele clubinho fechado das operadoras. Então a taxa que podia estar variando e era muito comum, ela ir de 8 a 14%, agora ela vai ficar próxima de uma taxa de cartão de crédito, 2, 4, 6. Então a gente está diminuindo o valor da taxa devido à concorrência. A senhora vê a possibilidade dessas empresas judicializarem essa questão e voltar às regras anteriores?
Na verdade, eles já fizeram bastante isso, né? A gente fez bastantes processos liminares para estar atrasando o efeito, porque a lei ela veio em 2022 para ter efeitos em 23, 24. Muitas liminares foram colocadas porque o que acontece? A gente está falando de contratos de grande porte. Os contratos, eles têm um período de vigência. Como eu entro com uma nova lei no meio e interrompo esses contratos, o que já estava organizado? Então a gente entra com essas liminares para garantir a segurança destes contratos, manter a forma em que eles estavam sendo realizados e, em paralelo, também tentar adiar essa troca de bandeiras, né, as operações, porque a gente precisa da tecnologia. Não é tão simples uma bandeira aceitar a outra, né? Tem as maquininhas também que não são sempre da operadora. Tem operadora que tem a própria maquininha, tem outras que não tem. Então a gente tem uma dificuldade técnica. Então nessas liminares não é só ganhar tempo, discussão das operadoras. A gente está falando de um fluxo de mercado, de segurança jurídica de contratos, desse intercâmbio, entre aspas, aqui, né? Entre as bandeiras. Então, as liminares elas têm esse papel. E algumas ainda estão vigentes, outras já caíram. Mas a gente está tentando fazer esse processo de adaptação dessa nova lei ser mais progressivo, para a gente conseguir fazer essa adaptação e estar mantendo a segurança das empresas. Porque se a empresa tiver qualquer tipo de irregularidade, ela pode sofrer uma ação de regresso e ter que pagar 5 anos para trás. A gente está falando de um peso muito alto em folha de pagamento, porque quando a irregularidade ela acontece, a gente perde o caráter indenizatório da verba. E se a gente perde o caráter indenizatório, ela ganha uma natureza salarial. E quando a gente fala de salário, a gente fala de impostos. INSS, todos os encargos que vêm junto. Uma transição, né? Uma transição sempre é saudável para qualquer mudança, exatamente para não prejudicar as empresas que podem ter que demitir e, por outro lado, beneficiar o trabalhador. Nós conversamos com a Daniela Gomes Naves, advogada trabalhista, que interrompeu o carnaval dela para explicar para a nossa audiência as mudanças aí no ticket refeição. Daniela, obrigado pelas informações e bom carnaval. Um prazer e para vocês também. Muito Já obrigada. que a gente começou a falar de carnaval, vamos então.